Queridos amigos e amigas, muito boa tarde. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida, neste domingo, dia 2 de junho de 2024, em nossa série Encontros com a Paz. Semanalmente fazemos um estudo do livro Pão Nosso, psicografia do médium Chico Xavier, editado pelo Espírito de Emmanuel. Hoje nós vamos adentrar ao capítulo 123, que tem como título Condição Comum. E Emmanuel coloca uma passagem que está em Marcos, capítulo 9, versículo 24, que diz assim: Imediatamente, o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. Então, livro Pão Nosso, capítulo 123, condição comum. Emmanuel, então, coloca no início uma passagem de Marcos, capítulo 9, versículo 24, que diz: Imediatamente o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Emmanuel faz o comentário. Aquele homem da multidão, em se aproximando de Jesus com o filho enfermo, constitui expressão representativa do espírito comum da humanidade terrestre. Os círculos religiosos comentam excessivamente a fé em Deus. Todavia, nos instantes da tempestade, são escassos os devotos que permanecem firmes na confiança. Revelam-se as massas muito atentas aos cerimoniais do culto exterior. Participam das edificações alusivas à crença, contudo, ante as dificuldades do escândalo, quase toda a gente resvala no despenhadeiro das acusações recíprocas. Se falha um missionário, verifica-se a debandada. A comunidade dos crentes pousa os olhos nos homens falíveis, cegos às finalidades ou indiferentes às instituições. Em tal movimento de insegurança espiritual, sem paradoxo, as criaturas humanas creem e descreem, confiando hoje e desfalecendo amanhã. Somos defrontados ainda pelo regime de incerteza de espíritos infantis que mal começam a conceber noções de responsabilidade. Felizes, pois, aqueles que, à maneira do Pai necessitado, se acercarem do Cristo, confessando a precariedade da posição íntima. Assim, em afirmando a crença com a boca, pedirão, ao mesmo tempo, ajuda para sua falta de fé, atestando com lágrimas a própria miserabilidade. Muito bonita essa lição. Todas as vezes que nós vamos repetindo o estudo de determinados livros da doutrina espírita, vamos observando o quanto que da primeira vez não observamos determinadas palavras ou determinados parágrafos. O quanto nós não observamos determinadas colocações trazidas pelos espíritos superiores. Como no caso de hoje, né, do livro Pão Nosso, neste capítulo, como que isso é tão comum dentro do nosso meio religioso e espiritual, e também muito comum dentro do nosso meio espírita. Todos nós adoramos muito as casas espíritas lotadas, aquelas exposições maravilhosas, aquelas exortações de espíritos trazendo-nos orientações maravilhosas, nos
transformamos espiritualmente em pessoas de bem frente a essas ocorrências. Mas, como diz Emmanuel, ao sinal das primeiras tempestades no decorrer do caminho, são escassos os devotos que permanecem firmes na confiança. Porque a vida, de uma maneira geral, ela não é pautada única e exclusivamente sobre essas exortações maravilhosas de espíritos e nem mesmo perante aquelas exposições trazidas por irmãos e irmãs de boa vontade que nos enchem o coração de alegria e de felicidade. Pelo contrário, a vida constantemente, diariamente, nos oferece desafios a serem vencidos por nós mesmos, testando, acima de tudo, a nossa confiança e a nossa fé. Nós ficamos muito atentos a todos aqueles cerimoniais, como diz Emmanuel, do culto exterior. Aqueles que nos falam da crença, aqueles que nos falam de acreditar em Deus, aqueles que nos falam de poder oferecer a Deus aquilo que temos de melhor dentro de nós, no nosso coração. Mas muitas vezes, perante determinados escândalos, perante determinadas situações, todos nós, infelizmente, caímos nos despenhadeiros das acusações recíprocas, acusando a um e a outro pelo acontecimento, pelo escândalo. Quando não, nos deparamos com aquele missionário, seja ele de que ordem religiosa for, que falhou, que cometeu um equívoco no transcorrer da sua existência e da sua vida, esquecendo-nos de que são homens como nós, são almas como nós, falíveis. E, muitas vezes, totalmente cegos e indiferentes a essa questão, crucificamos aquele nosso companheiro. É, como diz Emmanuel, a falta de segurança espiritual. É a falta do conhecimento verdadeiro de quem somos e daquilo que temos dentro de nós. Até onde verdadeiramente nós somos tocados pelos ensinamentos de Jesus. Até onde verdadeiramente somos tocados pelos postulados da doutrina espírita. Até onde verdadeiramente os espíritos, através de suas comunicações diretas ou indiretas, são capazes de tocar os nossos corações, para que nós tenhamos a possibilidade de observar de uma maneira mais criteriosa, sincera e verdadeira aquilo que a vida nos apresenta a cada dia. Todos nós, ainda como diz Emmanuel, somos espíritos infantis que mal começamos a conceber noções de responsabilidade. Somos espíritos trazidos de outros momentos e de outras situações a viverem neste instante um contato mais próximo com o Cristo e, através da doutrina espírita, esta reveladora tarefa de comunicabilidade com aqueles que, na verdade, não morreram, nós temos a possibilidade de nos conhecer e de nos entender naquilo que somos. Não foi à toa que Emmanuel coloca
esta passagem que está em Marcos, do pai desesperado com o seu filho doente, vai em lágrimas ao encontro de Jesus, pedindo a ajuda ao seu filho querido. Mas, muito sincero em seu coração, diz a Jesus: Eu creio, Senhor. Ele crê à maneira dele. Ajuda a minha incredulidade. Eu creio que serás capaz de curar o meu filho. Mas mesmo assim eu te peço, ajuda a minha incredulidade. Ajuda a minha falta de fé, que muitas vezes, perante as tempestades do caminho, perante os escândalos, perante aquele grande missionário que em determinado instante falhou, ou perante as minhas próprias imperfeições, eu revelo a minha falta de confiança e a minha falta de fé. Felizes, pois, aqueles que, à maneira do Pai necessitado, se acercarem do Cristo, confessando a precariedade da posição íntima. Esse é aquele estado em que nós verdadeiramente passamos a nos conhecer. O estado de precariedade que nós muitas vezes vivenciamos na nossa vida. Temos erros, sim, claro que temos, e não são poucos. Questões morais, questões de personalidade, as palavras, os olhares, aquilo que ouvimos, aquilo que fazemos e até mesmo tudo aquilo que não realizamos. Mas também temos as virtudes já estabelecidas dentro de nós, trazidas também de épocas anteriores. E quando observamos as falhas que ainda temos e que precisam ser corrigidas, através do estudo, do conhecimento, da confiança e da fé, nós temos possibilidade de mergulharmos com mais profundidade nas virtudes que temos, para que elas se sobressaiam e para que elas possam nos ajudar a vencer as imperfeições que ainda guardamos. Por isso é preciso ter fé, por isso é preciso ter confiança, por isso é preciso estarmos cientes do compromisso que nos compete. Quando ele diz assim, em afirmando a crença com a boca, pedirão, ao mesmo tempo, ajuda para a sua falta de fé, atestando com lágrimas a própria miserabilidade. Olha a condição que Emmanuel se coloca e coloca a todos nós. O estado de miserabilidade, quando nós precisamos mesmo pedir a Jesus e aos benfeitores espirituais para que nos ajudem, para que nos amparem, para que nos assistam, para que sejamos capazes de vencer a nós mesmos nas nossas imperfeições, nos nossos erros, nas nossas falhas. Isso é uma condição comum de todos nós. Todos nós estamos dentro deste mesmo processo, aprendendo, aprendendo de uma maneira comum no contexto da vida, a conviver com as pessoas e a conviver com as situações. Nós nos sentimos muito bem e muito felizes quando tudo está bem, quando tudo está feliz, quando as coisas fluem naturalmente, quando os nossos ideais, os nossos objetivos são trabalhados de maneira muito harmoniosa. Mas muitas vezes nos colocamos numa posição completamente contrária quando alguma adversidade nos acomete, quando algo nos vem de encontro, testando verdadeiramente a nossa fé.
todos nós falamos da crença, falamos de Deus, falamos de Jesus, falamos da espiritualidade, falamos do plano espiritual, falamos da imortalidade da alma, mas dificilmente naqueles momentos mais difíceis paramos para lembrar de tudo isso e para nos colocarmos na posição de quem acredita, de quem realmente sabe que Deus deve estar operando algo em minha vida para que eu aprenda um pouco mais. Porque os acontecimentos, eles não são de maneira nenhuma um castigo para Deus. Aliás, um castigo para nós. São, na verdade, instrumentos para que sejamos testados, instrumentos para que possamos progredir, situações que nós muitas vezes pedimos para que possamos superar os atrasos de oportunidades que ficaram lá atrás e que foram perdidas. Outras vezes, decorrência do mau uso do nosso livre-arbítrio, quando criamos algo, criamos uma causa, e essa causa, ali na frente, terá um efeito para nós. Só conseguimos superar tudo isso através de um autoconhecimento de nós mesmos. Eu creio em Deus, eu creio em Jesus, eu creio na espiritualidade, eu creio na imortalidade da alma, eu creio nas vidas sucessivas e na reencarnação, mas ainda sou carente de uma confiança maior, ainda sou carente de uma fé maior. Isso não é nenhum vexame, nenhum rebaixamento para nós mesmos. Isso é, na verdade, um atestado de superioridade interior conosco mesmo, quando sabemos que esses itens ainda precisam ser trabalhados dentro de nós, para que quando o escândalo apareça, para quando a tempestade surgir, ou para quando aquele a quem muito admiramos falhar, não venhamos a cair no desespero, na crítica, na falta de esperança e de fé, mas sim para que nós saibamos entender aquele processo e fazer dele algo positivo para o nosso crescimento e para o nosso desenvolvimento. Tudo isso é, sem sombra de dúvidas, um ensinamento para todos nós. Por isso que Emmanuel coloca essa passagem de Marcos. Imediatamente, o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Emmanuel termina: Assim, em afirmando a crença com a boca, pedirão ao mesmo tempo ajuda para a sua falta de fé, atestando com lágrimas a própria miserabilidade. Olha que muito bonito, né? O início daquilo que Emmanuel nos traz no capítulo de hoje e o final, como ele mostra o quanto isso é importante, o quanto não é vergonhoso entender, compreender e aceitar que ainda em determinados pontos da vida estamos naquele estado de miserabilidade. O quanto ainda somos infantis em determinadas questões da vida, que precisamos trabalhar, que precisamos mudar, que precisamos transformar para sermos melhores, para sermos espíritos com mais luz, com mais alegria, com mais esperança e com mais fé. Tudo isso é para nós um ensinamento. Tudo é um ensinamento.
as coisas boas e as coisas ruins. Mas é com certeza nas coisas ruins, nas coisas mais difíceis, nas provas mais duras, que nós aprendemos as maiores lições. É naquele momento de sofrimento, de dor, de perda, de situações complicadas na nossa vida, em que nós aprendemos mais, em que nós valorizamos mais, em que nós amadurecemos. Amadurecemos rapidamente nesses momentos, muito mais do que naqueles momentos de glória e de felicidade. Porque aquele momento de glória e de felicidade, ele passa da mesma maneira que o momento de dor e de sofrimento. Mas o efeito da dor, o efeito de sofrimento, causa um impacto, muitas vezes, muito maior dentro de nós do que aquele momento alegre e feliz. Então, por isso, temos a possibilidade de crescer mais rapidamente, de melhorar ainda mais e de progredir dentro deste momento. Então, fica aí a lição de hoje para a nossa reflexão neste Encontros com a Paz, capítulo 123 do livro Pão Nosso, Condição Comum. Aproveito e convido vocês ao nosso Evangelho hoje à noite. É a nossa série Estudo Sistematizado. Estamos fazendo um estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Daqui a pouquinho, às 20 horas. Convido você a participar, incentivando, é claro, aqueles companheiros que, junto comigo, fazem esse estudo todos os domingos, às 20 horas. Agradeço a você pelo carinho, pela bondade, convido a você a conhecer a nossa programação semanal aqui no programa Espiritismo e Vida do YouTube e conhecer também a nossa programação diária, 24 horas por dia, todos os dias da semana, da nossa web rádio Espiritismo e Vida. Que você tenha um bom final de domingo, que você tenha uma semana excelente, abençoada, de muitas realizações e de muita paz. E nos vemos quarta-feira no nosso Encontros, no nosso Relembrando Chico Xavier, quarta-feira, às 21 horas. Programa Espiritismo e Vida, simples, objetivo, constante. Um forte abraço, uma boa noite e que Jesus nos abençoe.